fazer o teste da gravação e iniciar, só que não vai a câmera. Vejam só, ou a gente vai dar continuidade, certo? Nós vamos começar tendo sempre nesse horário a aula de química comigo, certo? Todas as quartas-feiras, das 2, são 40 minutos de aula. Tem gente entrando aqui, David. Então, é das 2h20 às 3 horas da tarde, certo? Semana que vem, vocês sabem que vocês retornam, teoricamente, até então, para o presencial. Então, vocês retornam na terça-feira, né? E a gente começa o horário de manhã e, muito provavelmente, mantém essa aula online à tarde, certo? Mas aí vamos ver como é que a gente vai caminhando. Nós vamos iniciar a 4ª unidade e não vamos retomar revisões do que já foi passado, certo? Quando eu finalizar a 4ª unidade e a gente tiver continuidade no conteúdo, aí beleza, eu volto e reinicio para vocês, porque vocês mesmos sabem que a gente não tem ideia ainda de como é que as coisas vão ficar, até quando vai finalizar o 2º ano, como é que vai funcionar esse processo todo, certo? Nessa 4ª unidade, a gente começa com um conteúdo que é sobre dissolução, entalpia da dissolução. Alguém aqui lembra o que era entalpia? Lembra que a gente estudou um pouco antes, eu não sei se todos, né? Eu tenho um público aqui variado, tenho pessoas que conseguiam acompanhar a aula, gente que não conseguia acompanhar a aula. Então, a gente estudou anteriormente a quantidade de calor envolvido nas reações químicas, certo? Que é a entalpia, né? No processo ali da reação química. Um exemplo de uma reação química, né? É quando 2 reagentes reagem, interagem entre si e a partir dessa reação resulta a produção de um produto. Exemplo, a gente sabe que nós respiramos oxigênio, todo mundo aqui sabe, né? O oxigênio, juntamente com a glicose, que vem dos nossos nutrientes, dentro das nossas células, certo? As células utilizam o oxigênio e a glicose para respirar, fazem um processo que a gente chama de respiração celular, que acontece dentro da mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da célula. A reação química entre o oxigênio e a glicose resulta na produção de gás carbônico, o CO2, que a gente libera quando a gente expira, certo? Libera o ar na respiração, e também água, tá? Esse processo que reagem substâncias e resultam na formação de produto envolve, certo? Energia. E energia, né, na forma de calor, tá? E esse calor, essa energia, pode, nesse processo, acontecer liberação ou absorção de energia. No processo que eu exemplifiquei para vocês, onde o oxigênio reage com a glicose nas nossas células para produzir energia e libera CO2 e água, é um processo que a gente chama de exotérmico, que libera energia, tá? Isso é um pouquinho da base que a gente precisa ter para compreender a nossa aula de hoje. E aí eu vou retomar nos slides que fica mais fácil. Todo mundo está me escutando? Todo mundo está me entendendo? Quem chegou por agora, por favor, coloquem aqui no chat se vocês são do 2º D ou 2º C, que até então só tinha gente do 2º C. Vou pegar aqui minha garrafinha atrás, tá? Achei. Aqui do lado tem se vocês clicarem, tem uma parte que tem como se fosse pessoas e um chat. Aí no chat vocês conseguem escrever. Até então eu só vejo aluno do 2º D na sala. É isso? Se for, de toda forma... Ah, Roberta aqui, ó, do Ótimo. Vamos lá, tá? Eu vou começar compartilhando os slides, certo? E depois que eu compartilhar esse slide, a gente não tem o Google Sala de Aula. Não tem, todo mundo sabe que tem o Google Sala de Aula. Aí eu passo esse slide lá para o Google Sala de Aula, porque vocês têm o material para estudar, ok? Porque esse conteúdo não tem no nosso livro do 2º ano. Como ele não tem no nosso livro do 2º ano, eu não posso indicar ele para vocês estudarem. Então, vocês estudam pelo material que ele enviar, certo? Tanto isso como
atividades. Vamos tentar começar aqui. Alguém, por favor, pode, quando eu compartilhar o slide, dizer assim, professora, tá aparecendo o slide. Bruno, ajude, viu? Você já começou, você é meu ajudante aí no processo. Tá aparecendo? Tá, professora. Vamos lá, vê só, gente. Hoje é uma aula, assim, bastante teórica, e a gente vai começar com a parte da teoria. Eu não tenho como trazer muitos exemplos práticos no momento, porque a gente tem que entender um pouco a teoria. E o exemplo, o material que estaria para a gente entender, vocês não têm em casa, certo? Então, assim, dá para trazer mais à frente vídeos ou outras situações, mas no caso, para a aula de hoje é teoria. Então, assim, a gente não precisa se afobar, embora eu esteja, falando um pouquinho rápido para finalizar essa explicação, porque a gente vai dar continuidade na próxima semana, ok? Eu tenho aqui Química do segundo DIE e a gente vai estudar entalpia de dissolução, certo? Que seria a quantidade de energia envolvida no processo de você pegar um soluto, como por exemplo sal, e dissolver em água. Eu pego o sal e dissolvo na água, certo? Esse era um processo ali de dissolução de um soluto em um solvente, e que eu exemplifiquei para vocês esse solvente sendo o quê? A água, tá? Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Foi. Bruno, voltou a aparecer o slide? Não, né? Porque quando eu voltei para lá, parou. Eu vou ter que... Deixa eu parar a apresentação e voltar de novo. Vamos lá. Foi. Ó, a dissolução, como a gente pode observar aqui, fica mais fácil de exemplificar, vejam só. Em química, dissolução é o ato de misturar um soluto no solvente, certo? O soluto, nesse caso aqui do que a gente vai estudar, seria um soluto em um solvente e um soluto sólido, tá? Pode ter outros tipos de misturas que formam soluções. No caso de uma mistura que forma uma solução, que é uma mistura homogênea, tá? Que a gente estudou isso antes em sala, antes de chegar na pandemia, a gente tem o soluto e o solvente. O soluto seria a substância que pode ser dissolvida, enquanto o solvente é a substância que dissolve o soluto. Vamos lá. A água é considerada um solvente universal, tá? Ela tem capacidade de dissolver muitos solutos. Quando eu tenho uma solução de água e açúcar, gente, a açúcar, ela seria o meu soluto ou o meu solvente? Escrevam no chat, escrevam no chat. Açúcar em água. O açúcar é o solvente ou o soluto? Aí eu coloco o soluto. Todo mundo concorda que é o soluto? Se eu tenho sal em água, o sal também é o que? O meu soluto, certo? E aí, quando eu consigo formar uma mistura homogênea, que seria uma solução, pegar o salzinho e solubilizar ele todinho na água, ou a água e dissolver ela todinha, o açúcar, e dissolver ele todinho na água, eu consigo uma solução, certo? E uma solução que homogênea, porque ela acaba tendo uma única fase, tá? Professora, para que a gente está estudando isso? Quando a gente estudou lá em sala de aula, eu falei a vocês que a gente tem soluções no nosso dia a dia. A gente tem soluções, por exemplo, um detergente é uma solução, tem uma mistura de substâncias ali, tá? A gente tem o refrigerante é uma solução, o suco que a gente prepara em casa é uma solução, e na grande maioria dessas soluções a gente tem como solvente, pelo menos um dos solventes, a água envolvida nesse processo. A gente precisa estudar o que é que de químico está acontecendo ali para, se você vai preparar isso numa escala industrial, compreender se a temperatura influencia nesse processo, se a concentração do soluto influencia nesse processo, ou a concentração do solvente,
tá? E esses conceitos, esses entendimentos aí básicos, nos é cobrado no vestibular. Isso, Caio. Se a mistura é homogênea, ela automaticamente também é considerada uma solução, certo? As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, mas soluções são homogêneas. Prosseguindo. Gente, ó, se vocês ficarem com dúvida, certo? Façam a mesma ou dúvida ou quer confirmar algo, faça a mesma coisa que Caio. Vem aqui, pergunta no chat, desativa o seu microfone, fala comigo. Eu sei que a gente não está frente a frente, mas aqui a gente está tentando simular uma sala de aula e eu fico até bastante contente de ter muita gente aqui que não estava acompanhando as aulas antes que a gente estava tendo online, né? A gente tinha só Bruna aqui representando, pelo menos dos que estão aqui. Eu fico feliz que Caio também teve um tempo que acompanhou com a gente, tá? Vamos lá. Então, não se acanhe e pergunte. Disso aqui, ok, né? E aí, gente, como eu falei a vocês, veja, o que é que acontece? Quando ocorre uma dissolução de um soluto em um solvente, é um processo que envolve ganho e liberação de energia, absorção e liberação de energia, tá? E aí, dependendo do que aconteceu nessa dissolução, a gente pode dizer que esse processo de dissolver o soluto no solvente foi um processo exotérmico no todo, ele liberou energia, ou foi um processo endotérmico, ele absorveu energia, tá? Mas antes de chegar nisso, eu preciso revisar algumas coisas para que vocês retomem o que é uma reação endotérmica ou exotérmica, tá? Que a gente viu boa parte disso aqui de forma remota, encaminhando material pelo Google Sala de Aula ou aulas que eu gravei para vocês. Então, eu preciso retomar antes de chegar nesse outro conteúdo, tá? A gente tinha, né, a entalpia das reações químicas. Reações químicas acontecem constantemente, certo? Seja quando ocorre uma queimada na natureza, como está acontecendo, né, hoje em dia, seja quando no São João ocorre a queima ali da madeira, aquele processo é uma reação química que libera energia, certo? Energia ali na forma de calor, tanto é que você percebe, né, próximo, o aumento da temperatura, porque ela libera calor. Reações químicas acontecem dentro do seu estômago, quando você se alimenta, né? Você se alimenta de algo rico em carboidrato, conhecido como açúcar, mas esse carboidrato ele precisa ser quebrado. E antes, quando eu tinha o carboidrato grandinho, e a reação para que ele se quebre em moléculas menores, como uma glicose, certo? Como uma molécula lá da glicose, é um processo que envolve uma reação química. Nesse caso especial, né, aí a gente estuda que essas reações químicas, como elas estavam antes, a reação antes de acontecer e após, elas exigem ou liberação de calor ou absorção de calor para que possam acontecer. Um exemplo mais prático, que vocês consigam talvez visualizar melhor. Se eu pegar essa garrafinha de água, tá? E colocar ela no congelador, a água, concordam comigo que ela vai ficar no seu estado sólido, ela vai passar do seu estado líquido para o seu estado sólido, ok? O que é que acontece? Isso acontece porque a diferença de temperatura entre a água aqui, que, por exemplo, estava numa temperatura ambiente de 27 graus Celsius, com a temperatura do freezer. A temperatura do freezer, concordam comigo que para congelar ela é de 0, tá? Quando eu coloco a água dentro do freezer, esse aqui é o compartimento, o freezer lá dentro, ele tem uma temperatura muito baixa. E aí eu tenho dois corpos, a água aqui dentro da garrafinha e a própria garrafinha, e ali o ambiente do freezer, certo? Existe uma diferença de temperatura entre esses corpos, entre a garrafinha e a temperatura da água com a temperatura que está lá dentro do freezer. Quando existe diferença de temperatura eu já falo contigo, David. Quando existe diferença de temperatura entre os corpos, é produzido, então, calor. O calor ele é transmitido de um corpo para outro.
Mas ele só é transmitido quando há diferença de temperatura. E nesse processo, isso só acontece daquilo que tem a maior temperatura para o que tem uma menor temperatura, tá? Quando eu falo da água e da temperatura ali no freezer, qual que está mais quente, eu tenho uma temperatura maior? A água ou o freezer? A água ou o freezer? A água, muito bem, Caio. Aí o que é que vai acontecer? A água libera calor para o meio, ela perdendo calor para aquele meio, ela vai acabar fazendo com que sua temperatura, que era 27 graus, chegue a quase zero, para iguala com o ambiente, e por isso ela congela. Ela congelou por quê? Porque houve uma troca de energia, no caso de calor, porque há uma diferença de temperatura entre os corpos, que seria a água e aquela temperatura do freezer, certo? Isso é outro processo. A mudança de fases da água, sólido, líquido, gasoso, também são processos que envolvem absorção e liberação de energia. Isso, exatamente, cara. Estava estudando para CSA e tive uma dúvida. David, eu posso completar a sua pergunta com mais informações, mas no sentido eu compreendo que elas não são interessantes porque existe o controle dessas reações. Estou respondendo a pergunta de David aqui, tá? Do chat. O controle dessas reações, ele é muito maior, porque imagina, se uma reação é reversível, significa dizer que ela é do reagente para o produto e ela pode reverter do produto para o reagente. Mas na indústria, geralmente, eu passo por processos químicos onde eu quero o resultado, o produto. Então, se eu quero que o produto volta a ser o reagente, né, com facilidade, porque é possível na reação que tem duas setas de ida e de volta, isso não é tão interessante porque torna-se, muito provavelmente, mais dispendioso para a indústria controlar esse retorno da reação, visto que no processo, se eu induzir uma reação química, foi para gerar o produto e não para voltar a ter o reagente, certo? Visto que eu coloquei para reagir e resultar no produto, que é aquilo que deve estar me gerando retorno financeiro. Dá para compreender assim, David? Os demais, gente, estão me compreendendo? Tá rápido? Se tiver, me avisa. Deem um ok no chat, faz igual o povo, dê um ok, curta o vídeo, me falem alguma coisa que eu preciso de um retorno. Pronto, vamos lá. E aí vamos prosseguir, tá? Vocês vão ver que vai dar tempo da gente chegar na parte de solução, não. Eu vou ficar só no iniciozinho para revisão, porque facilita vocês compreenderem. Aí vamos lá. Todos esses exemplos de reações, né? Todos esses exemplos de reações que eu dei a vocês, certo? Foi, né, para explicar que as reações químicas acontecem no nosso dia a dia, numa mudança de fase da água, num processo de digestão dos alimentos, num processo de respiração celular, no processo de queimada na natureza, numa indústria, certo? As reações, elas acontecem constantemente, com o objetivo de produzir novos compostos, tá? E aí, essas reações, elas podem ser do tipo exotérmica ou endotérmica, tá? Olha essa primeira imagem no canto superior esquerdo, que aqui, deixa eu ver se tem como eu apontar. Nesse, tem sim. Pronto, aqui, ó. Nessa imagem aqui, é exotérmica, tá? O que acontece? Uma reação, ela é exotérmica quando, né, os reagentes envolvidos nesse processo, como por exemplo aqui, nessa reação aqui, ó, carbono e água. Foi uma reação que liberou calor. Quando libera calor, a gente diz que a reação é o quê? É exotérmica, como mostra aqui o desenho, tá? Reações endotérmicas, elas absorvem o calor. E aí eu digo que elas são endotérmicas. No contexto, talvez fique mais fácil de vocês entenderem assim, certo? Porque eu fico talvez mais fácil. Pode ser que se você estava acompanhando as aulas, você está conseguindo entender o que eu estou falando de forma um pouco mais fácil, certo?
A gente tem numa reação os reagentes. Por exemplo, esse A aqui que eu escrevi seria um dos reagentes, mais o B, que seria outro reagente, tá? Aí eu poderia citar como exemplo, aqui seria o oxigênio e a glicose reagindo na nossa célula, tá? Esse processo aqui da reação, ele resultou na produção de produtos. Reagente reagiu antes da reação, produto é o resultado dessa reação química. Aí a gente teve o produto C e D, tá? Ok. Vamos supor que esse C e D, pensando na glicose reagindo com oxigênio, foi o gás carbônico e a água. Além disso aqui, nessa reação química, após a reação, a gente teve a liberação de calor. Calor. Se a liberação de calor aconteceu após a reação, eu digo que esse processo é um processo exotérmico. Agora, em reações químicas, que para a reação acontecer, os reagentes primeiro absorvem o calor, a gente diz que essa reação é endotérmica. E eu poderia representar assim, composto A mais o composto B, tá? Mais calor resultou no composto C mais o composto D. Veja que antes dessa setinha, eu tenho os reagentes, que são A e B, mais o calor. Isso indica que, para que eles reagissem, eles precisaram absorver o calor, tá? E resultaram no produto. Logo, essa é uma reação endotérmica. Já, né, nas reações exotérmicas, acontece o inverso. Os reagentes, eles reagem, A reagindo com B, e resultam em produtos, o exemplo aqui, produto C mais D, e também calor. Ok, gente? Reação exotérmica, ela libera calor. Reação endotérmica, ela o quê? Ela libera ou absorve? Endotérmica, ela absorve. Escrevam aí o seguinte, que aí facilita para relembrar, tá? E depois eu repasso para vocês. Reação endotérmica, tracinho, absorve calor. E exotérmica, libera calor. Deixa eu escrever aqui que facilita. Vou escrever para vocês no chat, para vocês copiarem. Se eu conseguir voltar para a parte da aula. Pronto. Coloquem isso aqui, ó. Reação endotérmica